Bom, gente, vamos começar. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada pela presença de todos. Leonardo, muito obrigada pela presença. É uma honra tê-lo aqui conosco hoje. O Leonardo, ele é engenheiro de produção, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também é economista formado pela Universidade Cândido Mendes. Antes de assumir a presidência da CVM, ele foi vice-presidente da Gol Linhas Aéreas e em 2012 ele assumiu a presidência da CVM, cargo no qual ele ficou até julho desse ano. Atualmente ele é Visiting Fellow aqui na Harvard Law School, pelo PIFS, que é o Program of International Financial Systems. E só para contextualizar um pouco, a entrada do Leonardo na CVM trouxe um perfil um pouco mais administrativo para a autarquia, que tradicionalmente era presidida por advogados. E a administração dele foi amplamente elogiada, tanto por advogados quanto por administradores, principalmente pela celeridade processual que a CVM começou a ter, e pelo track record de julgamento de processos mesmo. Para vocês terem uma noção, até saiu na Exame, uns tempos atrás, que a CVM diminuiu o tempo de julgamento dos processos de 11 para 2 anos durante a presidência do Leonardo na CVM. E um dos últimos atos do Leonardo na CVM foi justamente aprovar a regulamentação de crowdfunding no Brasil, que foi um marco muito importante para o Brasil e para o empreendedorismo brasileiro. E é justamente o tema do nosso talk de hoje, sobre o qual o João vai falar um pouquinho antes de passar a palavra para o Leonardo, nosso convidado. Obrigado, Raíssa. Léo, é um prazer estar recebendo você aqui hoje para bater esse papo. Estou me dando a liberdade de chamar de Léo, já que estamos aqui como colegas pesquisadores. De fato, o tema apareceu no Brasil por volta de 2011, 2012, a partir de referências internacionais. Eu tive, naquele momento, o prazer de ser uma das pessoas a primeiro provocar a CVM sobre o tema. Fiz algumas exposições lá na época, antes até da sua gestão. A Luciana Dias era a pessoa que endereçou e muito bem encaminhou o tema dentro da autarquia. É um processo coletivo. Eu acho que hoje aqui a gente está falando basicamente de um processo coletivo, de uma construção coletiva do ecossistema de direito, tecnologia e empreendedorismo. E aí, para lhe passar a palavra, eu gostaria apenas de citar alguns nomes de algumas pessoas que, de forma emblemática, participaram desse processo do qual você liderou e muito bem. Então, eu queria aqui mencionar o Carlos Augusto Junqueira, o Guto, do Souza Sescom, que atuou e se debruçou junto com a equipe da CVM na época para a gente ter um entendimento sobre o tema. O professor Nelson Eisen, que foi uma das primeiras pessoas também que a gente foi consultar e deu um encaminhamento. Mais tarde, o tema foi abraçado por uma comunidade em São Paulo de advogados e empreendedores, liderado pelo Melito Viana e pelo Frederico Rio. Enfim, são pessoas que desde 2001 vêm trabalhando, lidando com o tema de crowdfunding, não só de equity, né? A gente vai falar também de valores imobiliários como um todo. E te passo a palavra, estou muito curioso para saber como é que você liderou esse processo coletivo, de construção coletiva dentro da CVM. Bom, muito obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo convite. É realmente interessante porque vai ser a primeira vez que eu vou estar falando sobre essa questão do crowdfunding. E deixa eu colocar um pouco no contexto, né? O que aconteceu em 2008, 2009, vocês se lembram da crise financeira? E ali na crise financeira foi colocado em xeque todo o papel de todos os agentes de mercado, né? O papel do regulador, o papel das agências de rating, né? O papel dos investidores, né? Enfim, tudo foi questionado, porque como é que você pode ter um arcabouço, né? Onde todo mundo está trabalhando os mercados funcionarem e de repente dá um crash daqueles, né, que todo mundo leva um susto, né? Vocês já devem ter visto filmes contando a história, né? Quer dizer, todo mundo ignorando, né? Quer dizer, quem é pago para tomar conta, né, estava simplesmente ignorando, dizendo que não tinha risco, etc, etc. E dali eu acho que foi um marco, porque a partir dali uma série de coisas foram feitas, né, que tem a ver com isso aqui.
Por quê? No final ainda veio a onda de tecnologia, né, o tal do fintech, né, que você juntando com isso, você teve que, esse questionamento do seu papel, além de você remeter, né, às origens, né, de qual é o papel do regulador, né, nesse caso aqui da CVM, mas você ainda tinha que fazer um novo papel dentro de uma realidade diferente, né, que é a realidade de tecnologia, né? E eu me lembro bem, né, que o João estava falando, quer dizer, logo que eu assumi a CVM, logo eu sentei com o João, né, ele falando de crowdfunding, não sei o quê, né, e, quer dizer, e para a própria CVM era uma discussão muito nova, porque não é uma situação que você está acostumado, né? Ao mesmo tempo que você estava tendo que se questionar como é que eu vou regular daqui para frente, né, para evitar o que aconteceu em 2008, né? Eu tenho agora, de repente, uma realidade onde estão me pedindo para eu olhar uma coisa que é totalmente diferente, né, de você, por exemplo, regular fazer uma norma, uma discussão sobre uma oferta de ações ou uma oferta de debêntures. Né? Você está falando uma coisa que você está falando de uma empresa, né, pequena, microempresa, talvez, né, onde você vai ter que ter uma série de dispensas para poder incentivar, onde você vai ter que dar uma série de orientações, né, que sejam proporcionais, né, que não desestimule essa empresa a vir para o mercado, né, e ao mesmo tempo você está sendo questionado por outro lado, dizer, olha, presta mais atenção, né, não vai fazer besteira novamente. Quer dizer, então eu acho que isso é importante colocar nesse contexto, porque a discussão foi muito aí, né, e a CVM no Brasil ela tem uma característica ainda um pouco diferente de algumas outras CVMs, que é o seguinte, na missão da CVM diz, olha, você tem que promover desenvolvimento de mercado, né, que não é uma coisa que todos os reguladores têm. Né? Normalmente tem toda a missão do regulador, que é a proteção do investidor, né, mas a questão de ter, de um lado, promover o desenvolvimento do mercado e também proteger o investidor é uma coisa que no Brasil tem, mas não é comum a todos. O que faz sempre tem um conflito, né? Porque você, né, se você imaginar um eixo de proteção e um eixo de desenvolvimento, né, se você vamos desenvolver, aí, né, às vezes você esquece a proteção. E aí o que acontece? Você desenvolve muito, mas se aí acontece qualquer coisa, aí vem toda a onda contra, né, conservador, e você passa aí a querer proteger. Né? Quer dizer, você achar o ponto certo nessa curva é um desafio que você vai ter constantemente estar lidando com isso. E a discussão do crowdfunding, ela colocou esse equilíbrio, né, mais do que nunca no centro disso. Né? Porque você vai fazer uma coisa que você nunca fez, você de repente tem um negócio na tua mesa que não fez, e você vai ter sempre esse dilema, né? Onde você está discutindo em todos os fóruns, né? Como é que você vai manter os mercados abertos. Porque qual é a principal missão do regulador? A principal missão do regulador, ela na verdade não é punir, né? A missão do regulador, ela é fazer com que o mercado esteja aberto de forma permanente, né? Que os mercados sejam resilientes. Quer dizer, então, que ele faça uma supervisão, né? Hoje você tem um programa de supervisão baseado em risco, né, bastante desenvolvido, né, que para justamente evitar, desestimular e não precise ter a sanção, né? Porque normalmente todo mundo só olha a sanção, né? O xerife, eu sempre não gostei disso, né? Porque o xerife não é xerife, não. Né? Você tem que ter um papel muito mais amplo, muito mais efetivo do que ser xerife, né? Bom, então, acho que nesse contexto, aí veio o crowdfunding. Quer dizer, e qual é o grande desafio? Na hora, só para vocês terem uma ideia, a ideia inicial lá em 2012, quando a gente começou, né, e o que saiu na instrução 588, né, foi totalmente diferente. Né? Inclusive no princípio, quando a gente teve uma hora lá, né, que tem aquela coisa, vem cá, como é que a gente vai conseguir fazer? Porque, poxa vida, hoje já tinha uma brecha dentro da instrução 400, que é a instrução que regulamenta as ofertas públicas, para você poder fazer uma oferta pequena, né, sem registro. Né? Só que aquilo, ele não estava, era um negócio que, sabe aquele negócio que você deixa ali, mas ninguém usa direito, não tem uma proteção muito grande, quer dizer, não fica muito claro, quer dizer, não estimulava o mercado, né? Mas tinha uma tentação muito grande, porque sempre que você não conseguia evoluir na conversa, dizer, vamos deixar como está.
né? Volta para estaca zero. Aí começou aquele negócio, tinha a versão 1.0, aí a versão 1.0 não funcionava, aí a gente depois foi para a versão 2.0, e aí a gente chegou à seguinte conclusão, né? Aqui não vai ter versão que funcione se a gente for da maneira tradicional. Você tem que ir com uma regra muito mais principiológica, né? Onde você esteja melhor do que você estava antes. Né? E o que é melhor? É você assegurar que você consiga trazer os investidores, né? Você consiga trazer os emissores, né? E não traga, junto com isso, uma carga regulatória, né? Uma carga normativa, onde, em termos de custo, né? Em termos de coisas para fazer, senão o cara desiste. Nós estamos falando o que aqui? Né, de startups, né, de investimentos em startups, que podem ser a empresa que tem atividade no ano anterior de menos de 12 meses. Quer dizer, então é um negócio extremamente audacioso você fazer isso. Né? Quer dizer, você tem que ter... Como é que você vai fazer isso, né, num contexto onde você está falando em risco, né, onde diminui risco? Né? Quer dizer, então você não teve acho que uma das grandes lições que eu aprendi, né, é você saber exatamente qual é o final que você tem que, onde é que você quer chegar, né, e aonde que você e não cair nas tentações no meio do caminho. E aí por que eu acho que tem um final que a gente tinha que chegar? Porque se você olhar o Brasil em geral, o mercado de capitais ele é um mercado que ele ficou para a gente muito grande. Teve uma discussão lá em 2012, que era importante colocar aqui, né, que foi formado um grupo, um pouco antes da IPCVM, que depois aí eu endossei, que foi um grupo para discutir ofertas menores, né, que tem um pouco a ver com crowdfunding. Né, que é, o que é isso? É você não ficar com achar uma forma de trazer empresas que queiram fazer uma emissão de 100 milhões de reais. Porque hoje o que acontece? Você vai falar com os bancos, né? Todo mundo tem uma grande estrutura de emissão de dívida ou de equity, mas todo mundo quer falar os deals de milhões e milhões, né? Porque isso se traduz em FIIs de milhões e milhões. Né? Quer dizer, aí você tem todo um arcabouço montado, né? De área de sales, de área de research, né? Mas para justificar aquilo. Aí você chega alguém que quer uma empresa, e no Brasil tem muitas empresas, né? Esse colchão que tem no Brasil hoje, já de empresas médias, né? Que são empresas que geram de receita entre 500 milhões de reais e 1 bilhão de reais. Quer dizer, é grande o Brasil. São empresas que têm um arcabouço já formado, né? E elas podem, teoricamente, ir para o mercado de capitais. Né? Quer dizer, e esse grupo ele conseguiu chegar a uma série de recomendações, né, no final de 2012, não, 2013, né, eu cheguei em 2012, mas foi em 2013, e onde foi aprovado essas recomendações, que eram o quê? Você passar a ter veículos que investissem em empresas médias, né, onde você desse incentivo para os investidores que resolvessem investir naquelas empresas médias, se eles ficassem, eles terem algum benefício tributário, enfim, uma série de coisas. Né? Só que o que aconteceu? Na hora que você fez isso, veio a crise. Então, todo aquele arcabouço que tinha sido montado, né, que foi uma discussão complicadíssima, que envolveu receita, né, envolveu todos os tipos de investidor, envolveu intermediário, aí o negócio nunca conseguiu ser testado. E, inclusive, foi uma das coisas que eu falei nas minhas últimas semanas, eu fui na bolsa e falei, olha, nós temos que retomar aquilo, porque está tudo pronto. Então, foi feito um esforço danado, e agora está pronto. E nesse contexto, o que então você tinha? Então, você estava pronto para ir para empresas muito grandes, você tinha feito um pacote para empresas médias, né, que é esse o grupo de ofertas menores, e estava faltando a microempresa. Né? E foi quando, eu acho que o crowdfunding, então, aí ele entra. Né? Agora, só que cada vez que você sai, né, você sai das empresas enormes, que é a regra da Instrução 400, aí você vai para as empresas médias, e você vai, né, para o crowdfunding, cada vez mais você tem que se perguntar como é que você vai fazer isso. Porque você não pode praticamente usar nada do pacote anterior, né, na discussão seguinte. Porque senão você vai começar... Não, eu me lembro nas empresas médias, né, o que a gente tem que pedir de governança? Qual é a governança média, né, que você tem que pedir para uma empresa, não que não fature 20 bilhões, mas que fature 500 milhões? É justo essa empresa ter um conselho com um membro independente?
É necessário? Não é? Ah, mas o membro independente, ele precisa ser remunerado, né? Para ele ficar engajado. Quer dizer, e aí você começa, então, a se questionar e aonde é que você vai deixar, né, o teu nível de conforto, né? Então o crowdfunding chegou. Por que é necessário o crowdfunding? E por que é necessário também as empresas médias? Porque qualquer economia, se não tiver estimulando esse colchão de empresas médias e de empresas pequenas, você nunca vai ter empresa pequena que vai virar média. E nunca vai ter a média que vai virar grande. Né? Você não pode ter um mercado de capitais que só seja para empresa grande. Porque ele é muito bonito, né? Mas ele não é necessariamente o que ele está alavancando a economia no longo prazo. Né? E então, se você quer ter um mercado de capitais que seja realmente um agente de desenvolvimento, você tem que ter uma barraquinha para cada um desse tipo, cada um dos players que você tem no mercado. O que foi talvez a coisa mais importante que tinha? Essa brinca que a gente conseguiu fazer, e graças a Deus a gente conseguiu fazer sem chamar atenção. Porque se chamasse atenção não ia ter conseguido. Hoje, com o negócio todo de fintech, vocês já devem ter ouvido falar uma expressão chamada sandbox. Né? Sandbox é aquele negócio, né, que você coloca as crianças para brincar, né? E ali tem limites, tem alguns controles, né? A criança não vai cair, né? Ela está dentro daquele cercado de areia, né? Ela está com todos os brinquedos dela ali, fica com alguma supervisão. Né? Então, de um tempo para cá, foi criado com essa questão do fintech o sandbox regulatório. E quem fez isso muito bem foi a Inglaterra. Né? E nós começamos a ter essa discussão no Brasil, né? Porque o Brasil tem algumas coisas de inovação, né? Que são, principalmente nessa parte de educação financeira, que o Brasil está muito na frente, vamos dizer, está no primeiro tier. Né? Aí começamos a ter, fazer sandbox no Brasil, não sei o quê, e a reação das pessoas foi totalmente negativa. Né? Em todos os lados. Né? Eu ia falar com os outros reguladores no Brasil, né? O Banco Central, disseram, não, ainda não está na hora, isso é coisa para a Inglaterra, é coisa para a Austrália, né? Mas não é coisa para o Brasil. Aí eu estava nessa coisa assim, aí de repente a gente viu que para o crowdfunding nós podíamos fazer um sandbox sem avisar que estávamos fazendo. E aí foi exatamente o que a gente fez. A gente começou muita interação com a indústria, né? Ver o que a indústria estava fazendo e deixar a indústria brincar, né? Dentro de certos parâmetros. Né? Porque foi o tempo que a gente teve, inclusive, para a gente mudar o nosso mindset dentro da CVM. Né? A partir do momento que a gente deixou o sandbox acontecer, não de uma forma formal, mas de uma forma informal, as pessoas continuaram a se testar os seus modelos, a começar a fazer algumas operações, né? Muita conversa, né? Porque, né, não tinha regra, as pessoas estavam querendo ao mesmo tempo ajudar, quer dizer, e aí o sandbox funcionou. Né? E talvez seja isso a coisa mais importante que talvez vai ficar, porque daqui para frente só vão ter várias medidas que tem a ver com fintech e que o tipo de direção vai ter que ser diferente. Em termos de proporcionalidade do que você vai pedir, em termos de que você vai pedir de governança, se você vai dispensar o registro ou não vai dispensar o registro. Olha só, o registro, né, que é sempre uma discussão, né, que deixar o PON sem registro, o deixar sem registro não quer dizer que não tem registro. É uma forma de registro. O registro ele pode ser desde o registro tradicional, onde você tem que ir lá submeter, né, toda a documentação, até você saber o seguinte, que você está tendo um waiver, que você não está fazendo o registro. Mas isso não quer dizer que você não está dentro do, vamos dizer, do escopo de supervisão do regulador. Né? Quer dizer, agora essas discussões elas têm que ser muito bem feitas, porque se elas não são muito bem feitas, dá a impressão que é uma festa. Né? E não é uma festa. E por isso que o sandbox ele é importante. Porque o sandbox ele proporciona ficar todo mundo mais confortável. Né? Porque você colocou as crianças para brincar, né? aí não acontece nada. Né? Todo mundo preocupado, vai um morder o outro. Não. Né? Você conseguiu fazer isso de uma forma ordenada. Né? Você conseguiu fazer de uma forma de promover fóruns, né? De ter feedback, né? E do próprio regulador entender, desenhar todo um negócio e olhar e dizer, mas aí não funciona.
E por isso que demorou tanto. Né? Foi assim, no final, eu estava achando que eu não ia conseguir, né? Porque foi na véspera, acho que foi na quinta-feira, o mandato acabava na sexta. Mas por quê? Né? Porque a partir do momento que você dá para o mercado essa possibilidade de interação, o mercado volta, se está interessado. E acontece, quando na audiência pública veio um documento para a gente de 500 páginas. E que quando você vai para a audiência pública, você tem que prestar contas para o mercado. E não é um negócio que você vai ouvir a sugestão do mercado e você vai ignorar. Se você não ouvir o que o mercado está dizendo, você tem que deixar registrado e voltar para o mercado e explicar. Porque, olha, eu ouvi sua opinião e eu não vou fazer por causa disso, disso, disso. Até para deixar registrado, porque uma coisa que talvez não esteja madura hoje, pode estar madura daqui a 3, 4 anos. Então é importante ter essa... E esse foi o grande desafio, o segundo grande desafio. Que a partir do momento que eu estava em discussão, nós tivemos um documento de 500 páginas, né, só de sugestões que foram dadas no mercado. Né? Quer dizer, então foi uma audiência pública super completa. O que eu, olhando para trás, acho que foi muito bom. E foi o resultado de deixar o mercado, né, brincar um pouco sobre o assunto antes. Né? O que a gente quer daqui para frente? Né? A gente quer que esse negócio, quando você faz uma norma, quando você faz uma coisa nova, você nunca sabe se vai dar certo. Vou até dar um outro exemplo para vocês que tem a ver um pouco também com proporcionalidade, que é a instrução 476. A 476 é o quê? Quando você faz uma oferta com esforços restritos de venda. Né? Em vez de você fazer uma oferta e oferecer para o mundo inteiro, você fazer o roadshow, né? A Ásia, não, você faz uma oferta onde você tem um limite de pessoas que você vai falar. Né? E isso na 476 só tinha 476 para fazer dívida. E aí foi uma das coisas, até por causa desse grupo de ofertas menores, que a gente resolveu fazer a 476 de ações e de qualquer outro valor imobiliário. E também foi uma coisa que talvez tenha passado despercebido, mas foi uma resistência enorme de muitos setores. Todo mundo dizia, poxa, colocar 476 com ações, né, com dívida, não tem problema, mas com ações... E a 476 foi um sucesso. Hoje, se você olhar o volume de 476 que tem no Brasil, ou seja, empresas que fazem principalmente follow-on usando a 476, é enorme. Agora, quando você faz, você não sabe exatamente o que vai acontecer. E acho que a grande coisa aqui do crowdfunding é a gente conseguir agora implementar e fazer que as pessoas se sintam confortáveis a usar a regra. Né? Como tudo na vida, né, é questão de alternativa. Né? Você nunca tem a coisa perfeita, mas você tem a coisa, né, que é possível naquele momento, né, e qual é a alternativa? E a alternativa aqui é não ter a coisa. E foi muito onde eu ficava falando, olha, quando eu empacava, eu dizia, gente, aqui tem 2 alternativas. Faz assim de uma forma que, ouvindo o mercado, discutindo, e talvez daqui a 2, 3 anos a gente vai ter que fazer de novo, ou não faz. E aí vem uma outra coisa que é importante. Desde 2008, com o negócio da crise, né, passou a ter uma coordenação dos países do G20 muito grande. Hoje a Organização Internacional de Comissão de Valores é muito atuante, não sei o quê. Até semana que vem vai ter um curso aqui em Harvard, né, para reguladores, né, que justamente essa preocupação de você ter uma harmonia básica entre os reguladores. Não é para fazer tudo igual, mas veja só, nós estamos numa sociedade global, num mercado global. Se você começa a ter muita discrepância, você realmente vai para o lugar errado. Né? E então não é que você vai fazer tudo igual, mas você vai ter certeza que você está discutindo, pelo menos aceitando quais são os pontos que você vai poder ter arbitragem. Né? E o crowdfunding, as grandes economias já tinham regulado. Né? A Espanha, os Estados Unidos fazendo esse excelente trabalho, a Inglaterra, né? o Canadá. Quer dizer, o Brasil não fazer, né, seria uma inconsistência. Quer dizer, então eu acho que isso é uma coisa positiva. E a norma do Brasil, ela conseguiu ir um passo na frente. Por quê? Diferentemente de outros lugares, no Brasil pode para o varejo. O que é uma responsabilidade muito grande. Porque a partir do momento que você oferece no varejo, aí vem aquele risco maior que eu falei, que é dar alguma coisa errada, e daqui a pouco tem uma fila de gente reclamando, dizer que é um absurdo, não sei o quê, não estou protegido, né? E aí você fechar e ir para o lado conservador. Agora, eu estou muito otimista porque eu acho que do jeito que ela foi feita, né, e com o tipo de
de requisito que você tem de abrir a questão dos riscos, né? Abrir dizendo, olha, isso é uma coisa que não pode dar certo. E todo mundo ter ciência, né? Quer dizer, a gente criou acho que um escopo não só jurídico, mas um escopo operacional, importante, que esse negócio de dinheiro, troca de mão, é um negócio que tem que prestar atenção, né? E colocando todo o foco na plataforma, ter certeza que o ambiente de negociação é na plataforma eletrônica, eu acho que com isso reduz muito mais os riscos macro, né, do produto. Quer dizer, então eu acho que, olhando para trás, eu acho que o que fica aqui é a interação forte com a indústria, a possibilidade da indústria poder ter brincado, né, ter tido um sandbox regulatório, né, porque agora também no final eu falei, olha gente, o que a gente acabou fazendo aqui foi um sandbox. Né? Aí todo mundo levou um susto, é verdade. Quer dizer, então, você passa a ter um instrumento que na próxima discussão de fintech eu acho que vai ser muito melhor. Né? Eu acho que você tem hoje um produto inicial, né, que foi totalmente diferente na discussão final, mas muito melhor, né? E uma mudança de mindset do regulador, né, que foi muito duro. Né? Imagina você chegar com um negócio pronto, vir da área de desenvolvimento e você vê que aquele negócio não vai funcionar. E você tem que voltar, né, para a estaca zero. Quer dizer, isso exige uma humildade muito grande de todo mundo. Né? E eu tenho que reconhecer, né, quer dizer, foi um exercício coletivo. Né? Não teve alguém, né? Não, todo mundo teve que colocar um pouco a sandália da humildade. Né? Você estava acostumado a chegar e dizer, faz assim, faz assado, e você dizer o seguinte, não é fazer assim, fazer assado. Né? Você tem que fazer o que pode funcionar para o mercado, né? Em termos de limite, quanto cada um vai poder investir, né? Essa decisão de ir para o varejo ou não ir para o varejo. Quer dizer, eu acho que foi um processo de amadurecimento muito grande. Eu acho que isso é que fica. Né? Quer dizer, eu acho que no futuro tem que segurar que tem uma revisão, né? E aí a gente possa continuar evoluindo. Então, esses são os meus comentários iniciais, mas eu gostaria até que se vocês tiverem perguntas, acho que fica mais interessante do que eu ficar falando aqui. Já? Você vai falar alguma coisa? Obrigado pela palestra, foi muito esclarecedora. Eu queria te perguntar a respeito das duas modalidades que existem de crowdfunding, principalmente, que uma é do crowdfunding de títulos. O sujeito pede dinheiro e a pessoa que coloca dinheiro naquele negócio, naquela joint venture, vai ganhar uma ação, vai ganhar uma debenture. E a outra é o crowdfunding de produtos. O sujeito diz, olha, eu estou desenvolvendo um produto muito legal e quem colocar dinheiro vai ganhar uma unidade do produto. E pode ganhar como pode não ganhar, pode dar certo como pode não dar certo, e o sujeito assume esse risco. Então, veio um professor de Oxford falar disso aqui no curso que eu estou fazendo, e ele demonstrou como aqui nos Estados Unidos a modalidade de crowdfunding de produto cresceu muito, e na Inglaterra o crowdfunding de título cresceu muito e vice-versa. Aqui o crowdfunding de título não cresceu e lá o de produto não cresceu. E a explicação dele para isso é justamente a disparidade regulatória, porque aqui o sujeito para emitir título ele precisa gastar um dinheirão com disclosure e fazendo a proposta de emissão dos títulos, quando esses requisitos são mais relaxados na Inglaterra. E lá na Inglaterra, contrariamente, o consumidor tem direito de arrependimento, então se ele recebeu o produto e não gostou, ele pode devolver. Enfim, tem várias proteções ao consumidor que tornam inviável essa modalidade lá e por isso a outra modalidade cresceu. E no Brasil, assim, você apresentou alguns dados, mas eu não vejo nenhum dos dois tipos de crowdfunding crescendo muito. E eu imaginaria explicar isso porque os dois tipos de regulação no Brasil são muito fortes. Há pouco tempo teve uma proposta de modificação, que eu não sei se chegou a entrar em vigor, de como que seria o pagamento dos cartões de crédito, que não seria mais 30 dias, ia mudar o prazo, e que isso inviabilizaria fintechs como o Nubank, por exemplo. Então, eu queria saber como que essa modificação na instrução normativa da CVM veio a facilitar o crowdfunding de título e como que você acha que a legislação consumerista brasileira atrapalha o crowdfunding nesse sentido? Teve uma discussão que a gente colocou o seguinte, dentro do que a CVM pode fazer. A CVM tinha que focar na parte de títulos. Então, isso aqui é um crowdfunding, né, de
para valores imobiliários, né? Porque senão sairia do âmbito da CVM. Né? E o que a gente tentou aqui foi justamente ter essa maior flexibilidade possível. E o que a gente usou muito, né, foi o modelo inglês. Nessa parte de flexibilidade, de poder desistir, né? E não sobrecarregar tanto nessa questão de você ter custo para ficar fazendo, né, material de apresentar a cada 6 meses balanço. Né? Não, porque eu estou brincando, mas nas discussões esse negócio aparece, né? De balanço auditado. Né? Pô, imagina, se alguém está numa startup, né, que tem 6 meses de idade, né? Como é que você vai pedir balanço? Né? Não é isso, né? Agora, você tem que pedir o quê? Alguma coisa que o cara ele sinta que ele tem alguma obrigação moral em dar alguma informação. E na hora que ele for crescendo, quando ele for fazer o segundo round, o terceiro round, né? Quando ele, naturalmente, ele já tem aquela sementezinha que vai gerar um balanço. Né? Quer dizer, então, eu acho o seguinte, não dá para medir ainda. Né? Vai dar para medir daqui a uns 3 anos. Agora, isso aqui é basicamente a decisão, por causa do que a CVM pode fazer, é privilegiar o crowdfunding de títulos, onde você tem uma oferta, você pode caracterizar uma oferta pública de um valor imobiliário. Tá? Tem um aspecto que eu acho que vale a pena considerar também, que é o ecossistema de startups, de empreendedorismo em si. Então, assim, a gente está aqui falando muito da regulação, está muito falando das leis e, claro, conhecemos como são as leis no Brasil, mas o ecossistema de empreendedorismo e de startups, tanto dos Estados Unidos como da Inglaterra, tem um nível de maturidade e de anos de vida maior do que o nosso ecossistema no Brasil. Então, e aí falo com muita tranquilidade como empreendedor de que a startup no Brasil está na primeira infância. Então tem um aspecto também que é a capacidade dessa startup que está na sua primeira infância ter níveis de governança e de controles internos mínimos capazes de se beneficiar da regulação. Então quando a gente trouxe a plataforma, criei uma plataforma de equity crowdfunding em 2011. E aí, quando a gente colocou o barco na rua, tinham duas dinâmicas. Uma era reações. Uma era isso, a CVM nunca vai deixar, isso nunca vai acontecer, a legislação no Brasil não avança, não evolui, etc. Tal. E do outro lado, o ecossistema de startup que começava a nascer e já se achava grande demais, e isso tem que acontecer, isso pode acontecer, etc. Tal. Quando eu comecei a interagir tanto com o ecossistema de startups como com a CVM, a reação foi o contrário. Então, a regulação, a predisposição do ambiente regulatório avançou muito rapidamente e o ecossistema de startups não necessariamente, por N fatores, econômicos sobretudo, mas tem um dever de casa que tem que ser feito, e aí do ponto de vista, sobretudo das startups de tecnologia, que não basta só ter o produto, a tecnologia, o time, o MVP, o protótipo, etc. Tem que ter um mínimo de institucionalidade para que a gente possa se beneficiar, que a gente possa ser fomentado pela legislação que avançou surpreendentemente muito mais do que a reação que senti em 2011, 2012, quando se falava que não, isso nunca vai acontecer no Brasil, imagina, etc. Tal. E, enfim, eu queria só fazer esse comentário na tua colocação, que eu acho brilhante, o nível de profundidade que você colocou o problema muito rapidamente, e acho que a gente tem que ponderar também esse olhar sobre esse ecossistema que não tem 10 anos. Então, em 2005, a única pessoa que falava de empreendedorismo no Brasil era o Sebrae, se referindo a mecânicas e padarias, sem tirar qualquer valor disso. Mas esse ecossistema que a gente está falando aqui, que é um ecossistema muito mais sofisticado, não só do ponto de vista jurídico, mas tecnológico e de governança e controles internos, é muito recente, Eu concordo, né? Porque não adianta você ter todos os caminhos, né, se você não tem, né, quem vai vir para o jogo, né? Agora, eu acho que talvez seja no momento certo de fazer isso, que o Brasil está justamente, né, aparentemente está virando.
né? E então, na hora de virar, que você tem que estar pronto para fazer ter esse arcabouço pronto. Agora, é o seguinte, mercado de capitais não existe em lugar nenhum do mundo se não tiver um ambiente macro de tranquilidade, mínima estabilidade. Porque mercado de capitais é o quê? É eu dou dinheiro para você, né, ao meu excedente, e você, quer sem ter, não tem empréstimo, não tem um banco no meio para tomar posição. Né? Se não tem um ambiente mínimo, né, de confiança e de transparência, aí porque toda essa discussão de governança é importante, né, e não é governança com G maiúsculo, né, mas é você ter a mentalidade, o mindset, que você tenha a mínimo código de conduta, né? Quando eu e você conversamos, né, num negócio pequeno, o negócio não sai, né? Quer dizer, então, eu acho que o Brasil passou, se a gente olhar, hoje a gente já está olhando, já está esquecendo, né? Mas o que aconteceu em 2013, 2014, 2015, né, foram anos muito traumáticos para a economia. Né? Não foi só o princípio da recessão, né? Teve o pré, né? Quando você sabia que o negócio estava indo para o abismo, né? E não tinha chegado, você sabia que o carro estava indo, né? E de repente chegou. Né? Quer dizer, agora que você está começando, né, de novo, você tem uma discussão mais positiva sobre essas questões. Quer dizer, não, e eu estou convencido do seguinte: o mercado de capitais não vai, porque você fala muito com o investidor. Né? O investidor, ele até coloca um dinheirinho lá, né? Não, estou com muita liquidez, né? O Brasil, o país do futuro, tem um potencial muito grande, mas não é o dinheiro, né, que ele tem. Ele fica fazendo brincadeira. Né? E isso também vale para os investidores, os grandes investidores brasileiros. Quer dizer, então, aí tem um efeito manada. Né? Quer dizer, então, eu acho que tem que ter o ambiente macro, ele tem que existir também. E aí uma coisa puxa a outra. Aí você começa, que agora eu estou vendo, né, a fila de IPOs que tem, né? Quer dizer, e a 476 está realmente bombando, no sentido... Quer dizer, e eu tenho certeza que o crowdfunding, a gente pegou, pessoal, o que estava sendo feito. Eu acho que isso aí, pelo menos, deu essa tranquilidade. A gente não quis inventar ou dizer o seguinte: olha, agora você está fazendo isso, você não pode mais fazer. Me conta, a conversa foi da seguinte forma: me conta o que você está fazendo. E eu vou ver o seguinte: se o que você está fazendo está funcionando para você, por quê? Vamos dar uma melhorada aqui, uma formalizada, e foi isso. Não quis inventar outra coisa. E agora, muito assim, consciente, se eu estou te perguntando o que você está fazendo, então você entende do teu negócio. Né? Então, e você também está interessado em crescer, se você tem uma plataforma. Você também não está interessado, né, em fazer uma lambança. Né? Mas esse diálogo e talvez esse tempo de amadurecimento que a gente teve, eu acho que deu esse certo conforto para poder fazer isso. Agora, eu acho que para a fintech, em geral, tem que ter esse tipo de ambiente, esse tipo de discussão. Nós estamos falando de outras coisas, peer-to-peer, e assim vai, né? Quer dizer, meios de pagamento. Quer dizer, se você não tiver esse mindset diferente, você não vai conseguir fazer. E aí vai acontecer exatamente o que você está falando. Aí vai começar, essa regra não funciona, não sei o que, entendeu? Aqui, pessoal, nós simplesmente colocamos num arcabouço, né, para assegurar que tem um lugar onde diz, ó, as questões operacionais podem ser tratadas assim, as questões jurídicas, né? Mas baseado no que estava sendo feito. O grande desafio é não jogar água fora com a criança dentro, né? É isso aí. Tentar evitar um problema de efeito manada, da informação para quem está investindo, é isso aí. Mas não inviabilizar esse modelo de negócio. Exatamente. Não, e torcer para o quê? Claro que ainda vai ter uma alta proporção de negócios que não vão dar certo. Uhum. Mas torcer que daqui a 3, 4 anos tem assim, 1 ou 2 negócios que tenham dado muito certo. Né? Porque esse é o nome do jogo aqui. Né? Quantos negócios, para você ter uma Google, quantos negócios não tiveram que ter, né, e ficaram no meio do caminho? Quer dizer, então, para você ter um negócio de sucesso, vão ter vários. Você tem que ter um negócio de sucesso. Um negócio de sucesso, né, que aí não tem outros problemas, né, de governança, a gente está vendo aqui, né, Vale do Silício. Mas outro, mas você tem que passar por esse negócio, o que chama de Vale da Morte, né? O Vale da Morte nas startups, você tem que poder passar por ele, né? Você ter certeza do seguinte: olha, eu tenho condição de me financiar. Eu tenho aqui um arcabouço que me permite poder ter uma plataforma e eu falar com o investidor.
E não vai acontecer nada comigo, se eu fizer direito. Enquanto a gente pensa em outras perguntas, eu queria aproveitar o gancho que você colocou do sandbox, da experiência da Inglaterra e contar, acho que uma mesma face diferente da mesma moeda. Então, quando a gente lançou a plataforma, a gente trouxe, na verdade, uma plataforma de um grupo inglês. Então, a gente fechou uma parceria com um grupo inglês chamado CrowdCube, que já vinha implementando o equity crowdfunding de forma muito interessante na Inglaterra. E eles estavam tendo uma relação com a FSA, né, FSA, de diálogo. E aí isso eu estou conversando com eles, a gente começou antes de fazer negócio, a gente começou e eu perguntando, olha, mas como é que está funcionando aí a questão da regulação, etc. Ele falou, não, a gente não tem nenhuma regulação específica, então a gente tem um diálogo. E aí eu falei, pô, legal, bacana. Então, aí eu iniciei o diálogo com a CVM. Foi quando a gente foi lá fazer, enfim, a sustentação, apresentar o que a gente ia fazer antes da gente colocar o barco na rua, para não ter surpresa, etc. E tal. E aí, em determinado momento, eu pergunto pro Darren, que era o CEO do CrowdCube, ainda é fundador e tal. Eu falo, Darren, mas como é que vocês fazem aí com hit and run? Aí ele não entendeu. Aí eu falei, não, mas o que você faz se startup captar os recursos e depois desaparecer? Ele falou, não, mas isso não vai acontecer. Então tem aspectos culturais também, de confiança, né? Que na Inglaterra tem uma dinâmica, enfim, em outros lugares tem outra. E aí foi muito interessante, porque ele demorou muito a entender a minha pergunta. Eu falei, não, mas olha, o que acontece no Rio Inteiro? Ele falou, não, mas isso, calma, isso é impossível. Eu falei, não. Então era eu ali tentando ter uma abordagem conservadora de ter certeza que, ao ser um dos pioneiros a trazer o tema para o Brasil, a gente traria da forma mais segura, da forma mais... Então, foi uma curiosidade. E a outra curiosidade é que aí a gente foi buscar seguros, né? Então, D&O, etc., seguros para não só a nossa plataforma, mas para os executivos que estariam por trás da plataforma respondendo 100% por qualquer dano que viesse a ser causado a investidor, a mercado, a sociedade, etc. E aí fui em busca de um seguro para ter certeza de que, a gente estaria fazendo a coisa certa, mas em caso de não estarmos seguros. Não tinha. Então, não tinha no mercado. Hoje eu não sei se tem. Consegui a sensibilidade de um amigo que trabalhava com seguro. Desenhou algo específico para mim, mas proibitivo em termos de preço. Então, inviabilizou completamente. Se eu não me engano, sei lá, uma coisa de 100 mil reais. Sabe, uma coisa assim, mas acho que você não entendeu. Enfim, então só as dificuldades que vão além da regulação propriamente dita. E são dois pontos, enfim, que curiosos aí na construção de colocar uma plataforma de equity crowdfunding no Brasil. De um lado, as preocupações de proteção são específicas do ecossistema brasileiro, de outro, a gente ainda não tem alguns produtos ou alguma infraestrutura colateral que é fundamental para você colocar as startups no jogo de gente grande, que captação de recursos no mercado é jogo de gente grande. A gente ainda precisa não só da regulamentação que já avançou bastante, mas de alguns pilares de sustentação colateral, e aí o D&O sendo um deles, enquanto seguro, para quem está ali, enfim, querendo fomentar maiores investimentos para a área de tecnologia, startup, fintech e por aí vai. E como que você resolveu esse problema do picareta? Porque na Inglaterra o problema deve ser resolvido, porque se o cara é um picareta manifesto, vai preso. Agora, cara, na verdade, com o network do ecossistema. Então eu analisei mais de 1.500 propostas entre 2012 e 2014, propostas de startups. Aí a gente descobriu que existiam vários conceitos de startup. Então, pessoas que ganhavam concursos, prêmios, rodadas de concursos nacionais
e ganhava um prêmio como a startup de melhor tecnologia, maior inovação, etc. E sequer tinham um CNPJ, e eram considerados startup, tinham participado de concursos, etc. Mas que aquilo para a gente não tinha como a gente olhar, enquanto plataforma, não tinha como a gente olhar para aquele grupo que tinha desenvolvido uma tecnologia, um produto, e até às vezes estava com clientes, como uma startup capaz de fazer uma captação na nossa plataforma. Por quê? Porque não tinha um mínimo de institucionalidade vis-à-vis CNPJ para a gente poder colocar isso. Então foi muito interessante vivenciar isso, e a gente adotou uma postura conservadora, extremamente conservadora, do ponto de vista do diálogo com a CVM, de não deixar com que tivesse nenhuma surpresa, embora a gente não tivesse que se registrar enquanto a oferta que a gente estava fazendo, etc. Mas a gente tinha um diálogo muito, muito próximo. E a gente tem um contexto de aceleradoras, de incubadoras, de processos de construção de startups, de novas empresas, que é muito coeso, que é muito do universo acadêmico, do universo empresarial. Então, a gente também muito cuidado não só de analisar a institucionalidade, mas de analisar as pessoas por trás daquela iniciativa, daquela tecnologia, daquela startup, para dar uma segurança maior. Mas a conclusão desse processo foi que o ecossistema de startups no Brasil precisa dar mais atenção para a questão de institucionalidade mesmo. Não é só o protótipo, não é só a tecnologia, não é só o software, não é só o algoritmo, não é só o código. Se você não tiver o mínimo de arcabouço institucional, mesmo com toda a simplificação e o esforço que o Léo contou, que toda a equipe da CVM levaram adiante, se você não tiver um olhar para esse lugar, não tem como você avançar, não tem como você fazer. Aí você entra naquela coisa, se você tem uma tecnologia, se você tem um produto, aí você vai para o crowdfunding do produto, mas que aí você pode, do ponto de vista de governança e controles internos, é mais suave do que certamente a gente está falando de valores mobiliários. Então, é uma coisa muito de network, de atuação do ecossistema mesmo, assim, da gente ter certeza que não tem um outsider sem nenhuma referência. Então, foi a forma que a gente teve de lidar com esse problema, de um não ter seguro e outro a gente está num ambiente culturalmente distinto de outros países do mundo afora. Eu acho que também facilita usando uma plataforma pela internet, que o usuário que quer investir pode ver quem já colocou dinheiro naquela startup. É o João, o João já investiu em não sei quantas empresas, 90% teve sucesso, eu vou junto com o João. O João pode até vir a ser um picareta da vida no futuro, mas até agora é confiável. Isso acaba diminuindo a simetria de informação, porque fomenta as pessoas a pesquisarem a respeito de quem está por trás daquele pedido. E aqui a gente fez uma estrutura, não sei se vocês já viram a regra, onde você tem a figura, você possibilitou ter um investidor líder, você possibilitou ter um sindicato, né? Se o investidor líder sai, ele tem que dar direito de saída, todo mundo tem direito de saída, né? Quer dizer, então você colocou alguns mecanismos justamente para prever essas coisas, né? Porque a questão de ter um investidor líder é um negócio importante, né? Porque às vezes é aquele cara que está, né, já fez 10 transações, né? E aí eu não fiz nenhuma, mas eu sei que tem um investidor líder, que ele está montando um sindicato, aí eu posso me sentir motivado a entrar no sindicato, né? E também, se eu tenho a possibilidade, se o cara sair, eu também saio, ele não vai me deixar lá, né? Eu queria entender um pouco, na verdade, a atuação desse investidor líder. Ele atua mais como intermediário entre os investidores e o empreendimento, ou ele atua junto com o empreendimento, enfim, com o know-how dele? Ele tem a figura, a esperança que ele traga o know-how dele. Para o empreendimento. Ele pode, não para o empreendimento, para ele dizer o seguinte, eu vi esse projeto, né? Então, eu tenho know-how para dizer, dar uma credibilidade para esse projeto. Para fazer o pitch. Exatamente. Tá. Então, vamos dizer, ele é o líder do sindicato, né? Então, é como se eu chegasse e dissesse o seguinte, eu estou disposto a investir, poderia até investir, em vez de 10 mil reais, eu estou disposto a investir 200 mil,
né? Então eu olhei lá a ideia, o projeto, aí eu saio dizendo o seguinte, bom, agora, então eu estou dentro, né? Eu estou ancorando esse negócio, Entendi. e aí eu vou conversar com você, né, para a plataforma, e aí todo mundo vem. É como se ter uma âncora, né? A ideia aqui é ter âncora. Entendi. E ele tem... Desculpa, pode falar. Não, e isso facilita também o relacionamento do empreendedor, da startup, que passa a se relacionar com Uma pessoa uma só. pessoa. Não, É, um custo de Exatamente. transação muito menor. É verdade. E ele tem também um incentivo de poder cobrar uma taxa de desempenho? Isso aí é uma pergunta que você tem que tomar cuidado, né? Porque, veja só, senão você pode evoluir para aí, mas você tem que tomar, senão você começa a inviabilizar Sim, mas ele... coisa. Entendi. Entendeu? Mas ele Porque tem um incentivo também para poder... exatamente, veja só, o incentivo é ele ter esse know-how e ter mais projetos dando certo. Né? Ele ter um portfólio, né, que ele vai poder diversificar. Se ele tem 200 mil e gosta desse negócio, então ele tem a possibilidade de ele pegar esses 200 mil, fazer vários investimentos, onde ele é líder e onde vai ter mais a probabilidade de dar certo. Mas a instrução não proíbe de nenhum jeito Não, a taxa. mas tem que tomar cuidado. Esse negócio tem muito preocupação. Sabe por quê? Porque você começa com o negócio de dar 2%, de cobrar 2%, aí no final aí você começa a dar tudo certo, muita gente, aí você começa a cobrar 3%. Não, eu concordo, mas isso que eu queria entender se tem algum limite na instrução para isso. Limite, não. Tá aberto. Tá. Mas eu acho que é uma coisa que tem que... Pode restringir o mercado. Mas tem que... Não de novo, uma coisa que tem que tomar cuidado, porque essas coisas, se começar a ter camadas formais, acho que você perde um pouco o Incentivo. incentivo. Tá bom. Eu acho que no Brasil se debate muito lá no Congresso a questão da regulamentação do investidor anjo, que seria essa figura Sim. que o cara coloca dinheiro, mas ele quer também ter controle, ele quer ter esse direito de voto, quer colocar um modelo de negócio dele para funcionar ali dentro daquela startup. E a proposta do crowdfunding é pluralizar mais, exatamente. de que tenhamos novos modelos de negócio que não foram pensados por agentes tradicionais do mercado. Eu não sei se você está acompanhando essas discussões no Congresso, mas a proposta lá inclui também o crowdfunding junto com o investidor anjo ou é só investidor anjo? Eu não acompanhei, mas foi aprovado. Estou confuso, porque eu já estava confuso aí. Mas você tem uma coisa que é super importante. O crowdfunding, a alma do crowdfunding é justamente pulverizar. É você chegar a uma plataforma e você pegar o máximo, né, de investidores possível. E por isso que a gente achou que era importante para o varejo. Né? Agora, se de novo começar a criar time A, o time não, eu vou começar, né, a cobrar coisas que, né, ou criar serviços, né? E as pessoas estão muito boas nisso também, né? Eu crio um serviço novo aqui que eu vou passar a dar informação mais rápido, né? Aí começa a distorcer. Bom, Leonardo, obrigado pela aula que você deu aqui. Desde que 2015 eu venho acompanhando o Brota também. Até alguém mencionou o Federico Riso, eu trabalhei lá um tempinho. Com CDCs, as mini ofertas públicas iniciais, super legal. Essa indústria foi desenvolvendo, saiu de 11 milhões, capitão One foi evoluindo bastante. A gente tem agora com essa regulação, se Deus quiser, entrar mais competidor no mercado para poder oxigenar o sistema de startups, estimular, diminuindo o custo de crédito para eles, para que as empresas possam ser mais competitivas. Mas minha grande preocupação é quando a gente vê sindicatos sendo formados, que eu acho que o Brota foi um dos primeiros, copiando a Angel List aqui, Copycat, né? Eles tinham sempre um grande problema que era sobre sweat money, né? Que é aquele negócio de assim, eu tô aqui formando meu sindicato, então eu não tenho que ter skin in the game, então eu tenho que ganhar uma participação. Como que a gente faz para ter uma regulação boa nesse sentido, sem desestimular o fluxo de capital para oxigenar esse setor e ao mesmo tempo resguardando os investidores? Eu acho que essa questão eu estou olhando aqui rapidamente a regra, é muito importante que o investidor líder, né, o Ângelo, ele mostre, né, o comprometimento dele. Porque não pode ter freelance, né? Quer dizer, para ele poder, o que vai fazer ele chamar as pessoas a seguirem ele?
alguém olhar e dizer o seguinte: esse cara, ele entende mais do que eu e ele está disposto a ancorar uma participação nesse negócio. Quer dizer, então, eu acho que isso aqui é fundamental, né, para esse negócio dar certo. Agora, a figura do sindicato, ela na verdade, a partir do momento que você tem um anjo, né, que tá, e você quer pulverizar, aí você passa a ser natural que você tenha um sindicato, né? Acho que para encerrar eu queria fazer 2 perguntas. Uma primeira muito breve e mais formal. A CVM, para proteger o investidor, exigiu uma autorização da plataforma. Eu queria um pouco saber como é que funciona essa autorização da plataforma. E a segunda, se você poderia fazer um breve balanço da sua passagem pela CVM, para a gente saber um pouquinho como é que foi a sua experiência. Okay. Pessoal, essa questão da plataforma, a gente discutiu muito como é que você tira o risco de cada investidor, né? Você está falando aqui, né, senão você ia ter que pedir coisa para todo mundo. A partir do momento que você centra toda a atividade na plataforma, você passa a estar regulando ou interagindo com a plataforma. Tá? Isso não é um negócio muito fácil, porque, né, a plataforma é um veículo novo, né? Quer dizer, você está trazendo para o teu jogo alguém que você nunca lidou. A plataforma é uma startup em si. Exatamente. Né? Quer dizer, então, eu acho que tem uma série de sutilezas aqui, né? E, de novo, vai ser importante ver como é que isso vai acontecer nos próximos 3 anos. Né? Porque é um cara novo. A plataforma é startup. Né? Ela simplesmente é a linha de frente de todo mundo que está atrás. Né? Inclusive, se ela não tiver uma questão operacional, uma mínima a parte de TI muito redonda, ela vai ser muito difícil ela fazer o trabalho dela. Inclusive, teve uma coisa que eu esqueci, né? Foi uma discussão muito grande de pedir capital mínimo ou não para a plataforma. Porque isso é uma medida prudencial, né? Você pedir capital mínimo. E aí, qual é o capital mínimo que você vai pedir? A gente chegou lá nos 100 mil, né? Mas por quê? O que você precisa aqui? Não, precisa ter certeza que ele vai poder ter recursos alocados para ter uma base mínima de TI, né? Se der um problema, ele vai ter dinheiro já alocado, né? Quer dizer, mas aí também, se o problema for muito grande, 100 mil não é suficiente. Mas também, se você pedir 1 milhão, você vai estar desestimulando. Quer dizer, então, quando você começa a colocar número, né, você tem que tomar muito cuidado, que sem querer você começa a segmentar, a criar segmento, indiretamente. Tá? Então, e a outra questão, né, quer dizer, eu acho que foram anos assim, de muito aprendizado, né, porque lá atrás, em 2011, final de 2011, quando eu comecei a pensar nisso, eu nem imaginava o que ia acontecer com o Brasil. Né? Essa mudança toda, esses escândalos todos, né? Porque, pessoal, a CVM não tem nada a ver, não pode entrar nas questões de corrupção diretamente. Né? Mas, se a partir do momento que tem uma questão de corrupção, você teve na CVM, você sabe muito bem, você tem problemas de dever de diligência e dever de lealdade dos administradores. De alguma forma, eles podem ter sido, né, não respeitados. Então, você passa a ter, então, assunto de CVM. Né? E como é que você fazer isso, né, num negócio que nunca não tinha acontecido, né, sem você sair do seu mandato? Né? E eu acho que isso talvez foi o grande aprendizado. Eu achava, né, quando aconteceu a questão do Ike, que ia ser o grande problema que eu ia ter. Né? Aí depois, quando a Petrobras, eu achava, bom, agora, né, realmente diferente. Né? Mas ainda veio a JBS. Né? Quer dizer, então, e sem falar a Eletrobras, né, que foram coisas que foram acontecendo ao longo do caminho. Né? Mas aí fez para mim que é uma coisa que eu tentei trabalhar, né, e eu acho que é uma batalha que tem que sempre continuar, que é essa questão de governança. Né? Que mercado de capitais, de novo, é negócio de confiança. E governança é simplesmente
você ter certeza que você tem regra. A governança sempre existiu. A partir do momento que você tem sociedade, né, que você tem tribo, né, você tem regras de governança. Né? Quem é que vai caçar de manhã, né, quem não vai caçar, vai tomar conta das crianças. Né? Quer dizer, isso tem que ser discutido. Né? Quer dizer, o primeiro caso de governança corporativa, não sei se vocês sabem, né, que aconteceu em 1500, não sei se naquela companhia East Indies holandesa, né, que começou um investidor, né, ativista, né, que ele começou a questionar o management. Né? Ele tinha uma participação, ele começou a questionar, pô, foi uma desgraça, né? Mas foi o primeiro caso de governança. E todas essas questões de hoje, de ativismo, etc., são coisas naturais. Né? Ativismo é bom, né? Eu sempre defendi, né? Porque o ativismo ele pode partir para um constructive engagement, né? com a companhia, que é muito importante. É muito melhor você ter investidores que participem do que investidores passivos. Né? Você vai ter um mercado muito mais vibrante do que se você não tiver. Quer dizer, então, eu acho que esses 5 anos, para mim, foi assim, se eu já era assim, um defensor de governança, né? de formalizar, de discutir, eu estou muito mais convertido, né? do que antes. Né? E agora, estou convertido na questão também da proporcionalidade. Né? E você não pode pedir a uma empresa, né, que está fazendo crowdfunding, né, para ter um arcabouço de governança como você vai pedir, né, para uma empresa maior. Mas você tem que ter as sementes para quando essas empresas crescerem, elas poderem entender que é importante, né, você ter certeza. Veja só, a partir do momento que você está passando dinheiro de um lado A para o lado B, você tem que ter certeza que o dinheiro que você colocou aqui nesse lado, ele vai sair exatamente do outro lado e o cara vai receber de forma segura. Né? Para começar. São coisas básicas, né? Mas até hoje as pessoas não respeitam, às vezes. Né? Quer dizer, então foi isso, assim, sumarizando, foi uma época assim, de muita reflexão. Porque muita coisa que eu tive que lidar, eu nunca imaginei que eu ia ter que lidar. Né? E eu acho que é isso aí. Faz parte da evolução do mercado de capitais. Com certeza. Obrigada, Leonardo. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Foi muito produtiva. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. E obrigado. muito obrigada.